E aí, pessoal, tudo bom? Minha galerinha querida do 7º ano, tudo bem com vocês, né? Eu creio que sim, comigo também está tudo bem, graças a Deus, né? Estamos vencendo, estamos chegando a mais uma semana de aprendizagem, de conteúdos novos e de sucesso também. Sucesso aí para vocês, sucesso aqui para mim, para a família de vocês. Aquele abraço. Eu quero lembrar que a gente está concluindo o módulo 1. Nas nossas próximas aulas, a gente vai fazer o uso do módulo 2. Lá no final do módulo, tem uma atividade chamada Mais Atividades. Nessa próxima semana, se Deus quiser, eu já irei colocar para vocês fazerem como se fosse uma espécie de revisão dos conteúdos que a gente já estudou. Lá no livro também, eu queria dizer que vocês podem ir fazendo as atividades de interpretação de texto, tá? Daqueles textos que tem lá para serem feitos, vocês podem fazer, tá bom? Lá no nosso módulo 1. O conteúdo de hoje é sobre frase e oração. Um conteúdo pequenininho que tem lá no livro, mas ele é muito significativo. Significativo por quê? Porque quando a gente trata de frase e oração, são duas coisas que sintaticamente elas têm valores diferentes, né? A frase, ela pode ser dita, ela pode ser expressa com uma palavra só, a frase. Por exemplo, quando eu entrei aqui no ar, eu falei oi. Esse oi ou esse olá é uma frase. Olá é uma frase. O que eu posso compreender por frase. Quando eu disse olá, foi uma saudação. Você entendeu o que eu quis dizer para você. E quando eu me refiro à sintaxe, é a função desse olá na oração. Olá, aí é interjeição, é uma classe de palavras, é a 10ª classe de palavras. Eu costumo dizer que das 10 classes de palavras, a interjeição é uma que não tem muito valor sintático. É assim, se você colocar o olá ou o oi numa oração, e se você for ver qual é a função dela, ela não vai ter uma função sintática ali não, é só como se fosse para chamar a atenção, né? Lá na frase. A gente pode dizer que seria um termo, um acessório. Olha, pronto. A conjunção, aliás, a interjeição é um termo acessório lá, na oração. É só para reforçar. Agora, a oração, ela é mais complexa. A oração, já vamos precisar do nosso tão badalado verbo. Porque a oração, ela gira em torno de um verbo. A frase também, ela trabalha com verbo. Mas a gente tem uma classificação para essa frase, viu? Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver essa questão da frase e da oração. O que nós temos aqui? Um conceito para a frase. Frase, qualquer palavra ou conjunto de palavras ordenadas que, em determinado contexto, apresenta sentido completo. Olha, gente, nós temos aqui a palavra ordenadas. O que significa isso? Para o que eu vá querer transmitir tenha sentido, tem que vir ordenado. Se eu digo assim, ó, olá, tudo bem com vocês? Se eu chegasse e dissesse assim, com vocês, olá, bem, tudo. Tá desordenado. A minha ideia, não está? Tá desordenado. E aí, vai ter algum sentido? Não tem. Eu me fiz compreendida? Não. Alguém pode dizer assim, a Priscila está misturando tudo. E está misturado mesmo, a coisa está desordenada.
Agora, para eu seguir esse conceito de frase, tanto a frase na minha fala quanto na minha escrita, eu tenho que seguir essas características. Olha, qualquer palavra ou conjunto de palavras. Quando eu digo uma palavra, oi, pronto, eu disse tudo, estou saudando. Alô, uma palavra. Bom dia, mais de uma palavra, mas ela tem um sentido. Ela está ordenada e tem um sentido completo. Um conjunto de palavras que, em determinado contexto, apresenta sentido completo. Eu sempre gosto de tratar da palavra contexto. O que é contexto, gente? É a situação em que a gente está transmitindo a nossa ideia, em que a gente está expressando o nosso pensamento. É o contexto. Aí, mas embora esse contexto seja um contexto de uma sala de aula, ou de uma aula como está sendo feita agora, seja o contexto lá, você está assistindo a alguma reunião em que está se tratando de um referido assunto, é um contexto. Nesse contexto aí, vão ser transmitidos para você palavras que elas ordenadas, elas vão dar um sentido ao que está sendo dito, para que você, ao ouvir, se torne mais fácil para a sua compreensão. Tá bom? As frases, elas podem ser nominal. Olha, só pela nomenclatura aqui, nominal, já dá para perceber que não há verbo. Só tem um nome. Bom dia. A frase também ela pode ser verbal. Ela já muda de sentido. Há pelo menos um verbo. Está tudo bem com vocês? Olha só, o estar é um verbo. Esse verbo aqui está caracterizando a frase como verbal. Tá certo? Então, a frase ela se resume numa palavra ou grupos de palavras que venham expressar uma comunicação e que tenham um sentido completo. E a sua classificação é frase nominal ou frase verbal. Na frase nominal, há ausência de verbos. Na frase verbal, tem que haver pelo menos um verbo para que essa expressão elas tenham um sentido. Quando se fala em oração, o que a gente pode entender? Olha, tem o mesmo sentido da frase. Como assim o mesmo sentido? É um enunciado, ele tem sentido completo, vai transmitir comunicação. A diferença é que gira em torno de um verbo. Tudo gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Eu vou explicar essa questão do simples do verbo, da oração apenas com verbo, e depois a gente vai tratar, vai lembrar a locução verbal. Porque quando a gente vai analisar um período, geralmente a gente sabe quantas orações tem esse período pelo número de verbos. Aí, às vezes, corre o risco de você ver dois verbos lá e achar que são duas orações. Não. Com a locução verbal, como eu expliquei na aula passada, a locução verbal, ela compreende um verbo. Viu, gente? Então, não dá para confundir. A oração, vamos ver em que ela difere da frase em si. Porque lá no livro de vocês, tem um lembrete assim... mais ou menos, que eu até comentei na sala uma vez, a gente estava falando lá no início sobre verbo, que uma oração pode ser frase ou uma frase pode ser oração. Olha, a frase ela pode ser uma oração, agora a oração ela não pode ser frase. Mas você pode dizer assim, mas não foi dito que pelo conceito de frase, que é um conjunto... É uma palavra ou um conjunto de palavras ordenadas que tenha sentido completo?
Mas lembrem-se que foi falado o quê? A questão do contexto. Quando eu digo palavra, se eu disser só fogo, tem uma palavra aí, ela tem um sentido. Ela não é oração. Se eu digo corram do fogo, eu já tenho uma frase com o mesmo sentido, mas que tem um verbo. Aí você pode dizer assim, e aí, o que diferencia agora da oração? É que a primeira que eu falei, fogo, uma palavra, ela expressou aí um sentido. Agora, corram do fogo, já tem uma ação aí em exposição. É onde a gente já vai dizer, essa aí é uma frase verbal. Frase por quê? É uma frase porque ela tem um sentido completo. Ela emitiu uma comunicação. É verbal porque tem um verbo. Então, ela pode ser uma oração. Então, não prestem bem atenção para esse sentido de frase e oração. Vejamos agora o conceito de oração. É a frase que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal. Que outra característica tem a oração? Apresentam, em geral, dois elementos essenciais. E crianças, essencial quer dizer não pode faltar na oração. É essencial. Por isso que é fácil não confundir frase com oração. Se eu digo só, como eu citei o exemplo, fogo, tem algum sujeito aí? Não. Tem alguma coisa que eu estou dizendo que alguém ou algo está praticando? Não, eu só falei fogo. Viu? Uma diferença grande aí. No exemplo lá do início, olá. Está se falando de alguém? Está se dizendo que alguém está fazendo alguma coisa? Também não. Então, atentem para cá. Apresentam em geral dois elementos essenciais. Na oração, eu tenho que ter um ser que fala e algo que é se falado desse ser, que pode ser alguém ou algo, tá? Olha aqui. Um elemento ou ser do que ou de quem se declara algo, que eu chamo de sujeito. E o que se declara sobre esse elemento ou ser, que a gente chama de predicado. Olha só, a diferença é grande entre a oração e a frase. Você tem que focar na palavra verbo aqui. Então vejamos os exemplos. Fique em casa. Olha o verbo ficar. Eu tenho uma oração. Fique em casa. Outro exemplo. Com essa onda de coronavírus, é melhor ficar em casa. Nós temos aí dois verbos também. Dois verbos, mas nós temos apenas uma oração. Ó, com essa onda de coronavírus, é melhor ficar em casa. Oração por quê? Girou em torno de um verbo. Segundo lugar, transmitiu uma comunicação. E em terceiro lugar, tem sentido completo. Quando você ouve dizer, fique em casa, nesse período agora, ficar em casa é melhor, você entendeu? Por que ficar em casa é melhor? Sim, ó, com essa onda do coronavírus, é melhor a gente ficar em casa. A diferença está até na própria questão, não só do sentido, mas a forma como a gente se expressa para fazer a diferença, você pode perceber a presença do verbo. Como a gente tinha comentado sobre a locução verbal compondo a oração, eu coloquei um exemplo para a gente lembrar o que é essa locução verbal. São dois verbos, um chamado de auxiliar
e o outro de principal, que corresponde a um só. Essa locução, ela traz o quê? Um verbo conjugado em um tempo qualquer, pode ser do modo indicativo, do subjuntivo ou do imperativo. E o verbo principal, ele vem em uma das formas nominais, que seria ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Quando a gente fala sobre a locução verbal na oração, para você ter o cuidado, como eu disse, uma oração, a gente sabe o número delas pelo número de verbos. E você vira 2 verbos ali, não quer dizer que tem mais de uma oração, não. O exemplo que eu vou explicar para vocês aqui, que está exposto, é um período. A gente ainda não está estudando o que é um período. Viu? Mas assim, eu poderia ter posto um exemplo só numa oração, num período simples, para dizer o que era essa locução verbal. Mas o exemplo aqui, ele já está dando um período composto, quer dizer, o período aqui ele tem mais de uma oração. Mas o que eu vou chamar a atenção para vocês é a questão da locução verbal. Vejam só. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Eu tenho uma oração aqui, ó. Tá aqui a primeira, eu tenho uma oração. Ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Bem aqui, eu já tenho uma outra oração. Essas duas orações, elas compõem aqui o período composto. Agora, atentem para cá. Ia chegando. Eu tenho um verbo aqui no pretérito imperfeito, que eu chamo de verbo auxiliar. E o verbo chegando, que está na forma nominal gerúndio. Ele é classificado como verbo principal. Esses dois verbos aqui, eles equivalem a um só. A isso, na gramática, a gente chama de locução verbal. São dois verbos que eles equivalem a um só. Eu só tenho aqui, no caso, uma oração. Você está vendo dois verbos, mas eu só tenho uma oração. Então, não esqueça. A locução verbal, ela, dentro da oração, compreende um só verbo. No caso, nós temos duas orações que fazem parte desse período. Ok? Quando eu for analisar uma oração que só tenha um verbo, aquele verbo, ele vai dar sentido àquela oração. Tendo dois verbos, esse sentido também vai ser percebido, porque vai ser compreendido por um só. Então, só vou ter uma oração. Ok, pessoal? Eu espero que a aula de hoje tenha sido bem compreensiva para vocês. A atividade está aí no roteiro. Continuem enviando lá para o privado. Eu estou corrigindo as que vocês já enviaram. E qualquer dúvida eu tiro com vocês. Ok? Obrigado pela atenção. Aquele abraço.